Consultoria de Mídia e Comunicação com o jornalista Altamiro Borges, presidente do Centro de Estudo da Mídia Alternativa Barão de Itararé, sempre às quartas aqui com a gente. Miro, seja bem-vindo, boa tarde para você. E aí, é isso, mais uma vez o bolsonarismo frustrado e incapaz de produzir narrativa própria, como a gente já vem discutindo há algum tempo, diante, inclusive, dessa guerra tarifária que está imposta hoje aqui no Brasil, não? Boa tarde. Tudo bem, Thalita? Laura, Edu, tudo bem? Boa tarde. Dá um pitaquinho aqui sobre esse negócio da Zambelli. Vocês estão dando risada, vocês são muito cruéis. A gente ri de nervoso, no fundo. Me chamou a atenção nesse negócio da Zambelli dois fatos. Um que o Edu acabou de falar. O primeiro que o Edu acabou de falar é isso. Tem aí versões totalmente díspares sobre o que ocorreu com a Zambelli. Ela está dizendo que se entregou. A Polícia Federal soltou uma nota que diz o seguinte: não entregou coisa nenhuma, foi uma ação conjunta da Polícia Federal do Brasil com a Interpol, com a polícia italiana, né? Então a Zambelli, que é uma difusora, ficou famosa inclusive por difundir fake news, difundir mentiras, talvez esteja mentindo novamente, não se entregou, foi presa, uma fugitiva, foi presa. A segunda que me chamou muita atenção, Laura Edu, foi dela estar reclamando da Meloni, da primeira-ministra italiana, né? Ela está dizendo que foi abandonada, está decepcionadíssima com a primeira-ministra italiana, com o Salvini também, que é o vice-premier da Itália, está frustradíssima, decepcionada. Ou seja, a Zambelli já tinha sido abandonada pelo bolsonarismo, pelo menos pelo chefão dessa coisa, do Jair Messias, do Bolsonaro, já tinha sido rifada, né? E agora foi rifada também pelos fascistas italianos, né? Situação dramática. Eu acho que é isso. A Zambelli, o Bolsonaro, até hoje, fala que a derrota nas eleições de 2022 foi por culpa da Zambelli, foi por culpa dessa cena que mostrou aí dela correndo, saindo de um restaurante na Alameda Lorena, e sair correndo pelos jardins atrás, né, de um jornalista, de um jovem jornalista negro, com arma na mão. O Bolsonaro acha que isso foi o que levou à decisão das eleições, né? Então, o Bolsonaro joga a responsa nela. Ontem, de novo, deve ter jogado a responsa nela, né? Porque fizeram todo um agito para a tal da motociata em Brasília. A motociata, quando você vê, a motociata foi pífia. A motociata flopou, foi um fiasco, né? Tem gente que chega a falar em 300 pessoas na motociata, né? Não sei se foi isso, né? Mas a motociata, pelas fotos, né? Pelos vídeos, foi um fiasco. E, para piorar, ainda veio a prisão da Zambelli, que fez a motociata despencar nas redes digitais, né? É isso, todo mundo aproveitou para tirar um sarrinho, né? Da motociata, né? Todo mundo, é o tal do grande dia, o Lindenberg soltou grande dia, né? A Duda Salabert, a grande contribuição de Eduardo Bolsonaro, né? Foi essa a Duda frase. Salabert do PDT de Minas também disse: a prisão da Zambelli é uma vitória, né? A Fernanda do PSOL do Rio Grande do Sul, grande dia, encontraram a foragida. Agora, o mais sacana de todos foi o Janones. O Janones disse: eu avisei na sua cara que você pagaria por todos os seus crimes, espanhola. Maldade pura, né? Ou seja, tudo isso bombou nas redes, e acabou ofuscando a já fracassada motociata em Brasília. Tem um livro, Thalita, que é muito interessante, né? Que é esse livro Como Enfrentar o Ódio, né? Do Felipe Neto, né? Felipe Neto, nos últimos capítulos, descreve, né, como foi a reta final do segundo turno das eleições presidenciais. E fala, né, explica, que o gabinete do ódio já tinha preparado um petardo, mais um veneno, para tentar interferir no segundo turno das eleições presidenciais, né, que foi a história de que o Lula vai acabar com a MEI, né, os micro e pequenos empreendedores, né? Só lembrar que naquela época, eram 13 milhões de MEIs no Brasil.
Era um veneno que estava saindo na reta final das eleições e que aí alguns fatos, e o Felipe descreve isso, acho que de forma muito interessante, alguns fatos fizeram com que que seria a motociata de ontem, que essa fake news fabricada pelo gabinete do ódio, que tentava interferir numa eleição muito polarizada, né, que todas as pesquisas mostravam, alguns fatos bagunçaram essa mentira. Né? Um fato foi a tal da saída do corre da Zambelli com arma na mão pelas ruas dos Jardins. Outro fato foi o Bob Jefferson. Bob Jefferson jogando bomba, disparando contra agentes da Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro. E outro fato que o Bolsonaro não fala muito foi a tal da história do pintou um clima com as crianças, com as adolescentes venezuelanas. Esses 3 fatos ofuscaram, né, a fake news do fim da MEI, né, que eles lançaram contra o Lula, e que era uma patifaria, porque quem criou, inclusive, a legislação da lei foi o segundo governo Lula. Era uma patifaria, mas era uma mentira que teria força para tentar interferir no segundo turno. Né? Mas esse estrago foi anulado por esses três episódios, incluindo o de destaque, que foi esse aí que está no vídeo, da Zambelli, também chamada carinhosamente de deputada pistoleira, correndo com uma arma em punho, né, contra um jovem. Né? Então, eu acho que isso ajuda a explicar, né, o porquê que nas redes digitais ontem, mais uma vez, a Zambelli estragou a motociata, furou o pneu da motociata do Bolsonaro em Brasília. Perfeito. Sempre bom lembrar que Zambelli surge no cenário, sempre bom lembrar, fazendo um vídeo escondida dentro de um carro à noite de uma loja da Havan. Isso lá em Príncipe Caseras, em que ela diz assim: olha aqui, essa loja é da filha da Dilma. A Dilma ainda era presidente do Brasil. É assim que surge esta figura de destaque na política nacional. É sempre bom lembrar, porque é assim que ela se construiu, é assim que ela vai se manter, e não só ela, como essa caterva toda. Né, Miro? Comentar alguma coisa, Laura? Eu queria comentar Sim. que eu acho incrivelmente... Vocês me perdoem, mas é melancólico você ver esse fim dessas pessoas, né? Quer dizer, é uma desmoralização. Olha todos eles, olha os caras que ocuparam os dois deputados mais votados de São Paulo, né? Zambelli, fora o Boulos, né? Não, ocuparam o nosso tempo, a nossa energia. Olha, Carla Zambelli virou nada. Vamos lá, Joyce Hasselman é nada. Janaína... Pascoal virou nada. Agora aquele outro lá, o Duval, que foi lá com passaporte de espião, né? Virou nada. É incrível, né, Miro? Eu tô pensando nos livros de história de daqui a... Porra, não precisa ir muito longe. Daqui a 20 anos. Cara, como é que esses caras vão poder falar sobre essas pessoas? Porque é diferente, entendeu? Antigamente você criava um Herzog, né? Um Vladimir Herzog. Pô, tudo bem, ele morreu, mas pô, tem um legado ali, tem uma história. Agora, esses caras vão deixar o quê, Miro? Como é que a gente vai falar da Zambelli no futuro? De que jeito? Então, Laura, aí tem uma observação, tem uma questão até interessante. Você pega os 3 deputados federais bolsonaristas mais bem votados em 2022, os 3 estão na Berlinda. Você pega a Zambelli, presa agora na Itália, vai se discutir extradição, né? Mas a situação da Zambelli é dramática. Se voltar para o Brasil, é prisão em regime fechado por crime, e não é crime de opinião, não. Essa senhorita, né, comandou uma operação de invasão dos arquivos do Conselho Nacional de Justiça para fraudar documentações. Isso é uma criminosa. Isso é uma criminosa. Então, essa tá totalmente embananada. Teve quase 1 milhão de votos, 970 mil votos. Outro que está embananado
é o Eduardo Bolsonaro, que também é um traidor da pátria, um homem que está sabotando a economia brasileira para salvar o paizão, não é isso? Que é um cara que já devia ter sido caçado na Câmara Federal, porque é contra a Constituição brasileira, é contra a soberania nacional, não é isso? É um conspirador, né? E está lá fugido nos Estados Unidos. Né? Teve quase 800 mil votos. Diminuiu bastante. Em 2018, ele tinha sido recordista de votos, tinha tido 1.600.000, 1.400.000, caiu. Né? Mas, mesmo assim, teve muito voto. E outro que está embananado é o menino lá, o Nicolas Ferreira, carinhosamente chamado de Nicolas Chupetinha, por ser muito infantil, né? Ser muito infantil, que o tribunal lá está dizendo que ele mentiu sobre um livro do ex-prefeito de Belo Horizonte, em plena campanha eleitoral, para prejudicar a campanha eleitoral. Ele é colocado como principal responsável por difundir mentiras durante a campanha eleitoral. Está sendo pedida a cassação dele. Né? Olha aí, os três. Esse foi o recordista, o Nicolas Chupetinha, foi o recordista de votos. A Zambelli estava entre os 5 primeiros mais votados. E o do Bananinha, o filhote 03 do Capetão, também correndo o risco de cassação. Ou seja, os três. Você citou outros, né? Mas esses foram os 3 de linha de frente do bolsonarismo que estão agora no Cadafalso, estão agora na Berlinda. Você sabe que o Paulo Paiva contribuiu aqui com a gente no chat, nos acompanha pelo YouTube, e lembrou que Zambelli também ajudou a Polícia Federal a ficar esperta e colocar a tornozeleira no Bolsonaro. Sim, bem lembrado. Zambelli amplamente ajudando aí a todos nós nessa luta contra o bolsonarismo. O Celso Rocha de Bastos tem uma frase que cada vez faz mais sentido, cada vez que aparece uma coisa dessa, assim, ele diz assim: cada vez eu fico mais convencido de que o Brasil, em 2008, daí para frente, estava de porre completo. Mas essa gente aí que virou, né, não, mas eu prócer da República. Eu acho que esses caras vão passar para a história, porque não sei se vocês viram que na Itália não está nada simpática a situação da Zambelli. Porque também tem essa discussão na Itália de cidadania e tal, e os caras, os jornais italianos, estão passando essa cena dela correndo atrás do cara, do jornalista negro, armada, e passa isso, toda vez que fala de Zambelli, passa ela com a arma na mão atrás do homem, entendeu? Então, não é dos bandidos que eles querem se livrar? Então o que eu estou falando é o seguinte: tá difícil defender essa gente, entendeu? Então eles vão passar para a história como o quê? Como uma facção criminosa mesmo. Daqui a 15 anos a gente vai estar falando sobre esses caras dessa maneira. Foi uma facção criminosa que pegou e tomou conta do Brasil durante um tempo, e que o Brasil, graças aos trabalhadores, ao Lula e tal, não sei o quê, conseguiu colocar tudo na cadeia. Porque é isso. Nós vamos falar deles, como a gente falou da máfia, como a gente falou, sabe, de grandes, como a gente fala do Pablo Escobar. A gente vai falar desses caras assim. A diferença é que eles chegaram à presidência da República, né? Me chamou a atenção a sua descrição em relação a essa cena. Você falou, né, que ela correu atrás de um jornalista negro. Ontem eu vi a Globo News noticiando, e eles comentam essa cena falando que ela correu atrás de uma pessoa. Então, assim, só essa descrição me chamou a atenção. Agora, só para finalizar, Miro, eu conversava mais cedo aqui com a Laura e o Edu, e a Laura chamou a atenção para essa leitura que a grande mídia faz no momento, parecendo ser a favor da defesa da soberania e, consequentemente, a favor de Lula nesse momento, né? A gente falou sobre essa virada de chave, de alguma forma, e nos chama a atenção esse discurso por parte da grande mídia. Eu queria ouvir uma avaliação sua em relação a isso. Então, Thalita, eu tenho dúvida se houve uma mudança, se virou a chave. Eu tenho realmente dúvida, né? A impressão que eu tenho é que essa mídia monopolista, ela está preocupada com a economia brasileira. Você pega a Globo, por exemplo. Para a Globo, o agro é pop. Se o agro está sendo vítima dessas sanções, porque isso não é um tarifaço, são sanções, né, do governo Trump, né, a mídia tenta representar a opinião desse agro que é pop. Você pega a burguesia, essa cloaca burguesa de São Paulo, né? São Paulo vai ser o estado mais prejudicado na sua pauta de exportações para os Estados Unidos.
Então, o Estadão, a Folha, acabam tendo uma postura do seguinte, ó, é um absurdo essas sanções do Trump, desse imperador dos Estados Unidos. Isso por um lado. Mas, por outro lado, você vê, eu tenho sentido, por isso que é dúvida mesmo, eu tenho sentido um aumento do tom de dizer o seguinte, mas o presidente Lula também é culpado, porque o presidente Lula não está sentando para negociar, não abriu canais, está sendo irresponsável. Como assim? Quer dizer, o Brasil é vítima desse imperador, desse império decadente. O Brasil é vítima. O que o governo dos Estados Unidos está fazendo é penalizar a economia brasileira com o argumento de salvar um bandido chamado Jair Bolsonaro, com o argumento de salvar os bandidos das Big Techs, com o argumento de querer meter a mão nos minérios estratégicos brasileiros. O Brasil está sendo vítima. Como assim o Lula é culpado? Eles estão querendo que o Lula tenha a mesma postura do Zelensky, vá lá para a Casa Branca para levar uma comida de rabo, para ser humilhado. Eles estão querendo que o Lula tenha a mesma postura, que não foi da mesma forma que o Zelensky, mas também foi uma tentativa de vexame do presidente da África do Sul. O Lula está na dele. Não pode se rebaixar, é o que ele mesmo disse. Né? Eu negocio com quem tem respeito. É preciso ter respeito. Né? O Brasil não é qualquer país, não, e nenhum país merece desrespeito. Né? Além disso, ou melhor, lembrando também o Haddad. O Haddad está mais apimentado. Estou gostando do Haddad nessa nova fase. Né? Menos Haddad paz e amor e mais Haddad enfrentamento, mais Haddad com o uniforme do embate. O Haddad que diz, bicho, o Lula não pode ficar abanando o rabo como esses vira-latas bolsonaristas. O Lula não pode ficar dizendo I love you para o Trump, como os bolsonaristas fazem. O Lula não pode bater continência para a bandeira dos Estados Unidos. Isso é um país soberano. Isso é um país soberano. E parte da mídia fica... Eu fico vendo Globo News, TV Globo Aberta, TV Globo... Não, que o Lula errou porque não negocia. O Lula errou. O Lula... Liga para mim. Só falta tocar aquela música, essa musiquinha. Liga para mim. Né? Para o Lula ligar para o Trump. Ligar como? Como assim? É tão simples fazer uma ligação para o Trump? Né? Então, eu tenho dúvida se a mídia virou a chave. Eu acho que ela tenta representar os interesses da cloaca burguesa, do agropop, mas, por outro lado, ela continua fustigando. Porque eu acho, Thalita, que essa mídia nunca gostou da postura externa brasileira, da chamada política externa altiva e ativa. Ela nunca gostou. Sim. Se dependesse dessa mídia, não existia integração latino-americana. Se dependesse dessa mídia, não existia BRICS, e muito menos BRICS ampliado. Não existiria BRICS. Né? Você vê a mídia... Comentaristas na Globo News dizendo o seguinte, não, foi um absurdo, em plena crise do tarifaço, o presidente Lula ter se reunido com Boric, com Petros, com o primeiro-ministro da Espanha, desafiando os Estados Unidos. Que absurdo, amigo, que absurdo. Foi uma reunião de presidentes, de primeiro-ministro, em defesa da democracia, que absurdo. Quer dizer, tem que baixar para os Estados Unidos. Ou seja, tem que baixar para o Trump, que é um golpista, que tentou um golpe naquela cena do Capitólio 2 anos antes da tentativa de golpe aqui. Tem que baixar para o Trump. Eu acho, nesse sentido, é que eu tenho dúvida se mudou de postura mesmo. Né? Perfeito. Você vê, é interessante. O Estadão soltou editoriais que até me chamaram a atenção, criticando, inclusive, o Tarcísio, né? Que o Tarcísio tem que romper com o bolsonarismo. Quase que falando, Tarcísio, pelo amor de Deus, larga o Bolsonaro que a gente apoia abertamente. Né? Porque o Estadão adora o Tarcísio. Adora o que o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo. Né? Mas o mesmo Estadão, 2 dias antes do primeiro editorial, soltou um editorial descendo o cacete nos BRICS. Pedindo para o Brasil sair dos BRICS. Ou seja, eu acho que é um jogo aí. Tenta expressar a opinião da economia, mas, ao mesmo tempo, fustiga a política externa do governo Lula. É a impressão que eu tenho, Thalita. Perfeito. Miro, muito obrigada. Sempre bom tê-lo aqui às quartas. Um beijo grande, bom trabalho por aí e até.
Valeu, Thalita, Laura, Edu, beijão pra vocês. Beijo.